Hoje vamos falar sobre a importância da linguagem na psicanálise. Carl Jung disse algo muito profundo. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso nos lembra que por trás de cada teoria e técnica está o ser humano. A linguagem é fundamental no processo terapêutico. Não estamos apenas falando de palavras, mas de como elas moldam a nossa existência. A linguagem não é só um meio de comunicação, ela é parte do que somos. Quando um psicanalista se senta com um paciente, a conversa vai além do superficial. É através da fala que se estabelece uma conexão profunda. A compreensão da linguagem é crucial. O psicanalista deve ser capaz de ouvir e interpretar não apenas o que é dito, mas também o que não é dito. Muitas vezes, os sentimentos mais profundos estão escondidos nas entrelinhas. E essa habilidade de escuta ativa é o que permite ao terapeuta criar um espaço seguro para o autoconhecimento. Além disso, a relação entre terapeuta e paciente é essencial. É nesse vínculo que a transformação acontece. O paciente precisa sentir-se à vontade para explorar suas emoções e pensamentos mais íntimos. E isso só é possível quando o psicanalista se apresenta como uma alma humana aberta e disponível. Então, lembre-se, na psicanálise, a linguagem é mais do que comunicação, é um instrumento poderoso para a cura. É através dela que podemos entender melhor a nós mesmos e aos outros. Vamos valorizar essa conexão e usar a linguagem como uma ponte para o autoconhecimento. Dando continuidade na aula, vamos falar sobre a prática da psicanálise. Na prática psicanalítica, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, é o caminho que nos leva ao inconsciente. Quando escutamos com atenção, estamos a abrir portas para que o paciente se expresse de forma autêntica. A escuta ativa é fundamental. É através das palavras que conseguimos entender os sentimentos mais profundos e as experiências que moldam a vida de cada um. Mas lembrem-se, nenhuma técnica pode substituir a presença genuína de um ser humano diante do outro. O que realmente importa é a conexão que estabelecemos. É essa conexão que transforma o espaço terapêutico em um lugar seguro, onde o paciente pode se sentir à vontade para explorar suas emoções e pensamentos. Por isso, nesta aula, vamos valorizar essa presença humana do analista. O conhecimento técnico é importante, claro, mas é a nossa humanidade que faz a diferença. Vamos juntos explorar como podemos ser mais autênticos na nossa prática e como isso impacta positivamente no tratamento. E nós vimos como é importante o psicanalista ser profissional, dominar todas as técnicas da psicanálise, porém, o mais importante é que o psicanalista seja outra alma, que o psicanalista seja humano para que ele possa conseguir fazer com que o ambiente terapêutico possa ser um ambiente confiável, um ambiente seguro, onde o paciente poderá ficar à vontade, onde o paciente entenda que, de fato, ali é o seu espaço, é o seu ambiente, ele tem voz. A linguagem é o caminho para o inconsciente, mas o inconsciente ele só vai falar quando realmente ele se sentir seguro. O paciente precisa se sentir seguro, precisa se sentir validado. O processo da transferência precisa acontecer. Sendo assim, o inconsciente ele vai se manifestar. Freud dizia que os sintomas é uma metáfora. Logo, nós precisamos interpretar essa metáfora. Como interpretar? Nós entendemos que o inconsciente se manifesta através de uma dor, quando o paciente esquece o nome de alguém, atos falhos, cistes, sonhos, tudo isso é a manifestação do inconsciente. Por isso, o analista precisa estar atento ao que é dito
mas também o que não é dito nas pausas, nas repetições, nos silêncios. Tudo isso é manifestação do inconsciente. Tem um tópico que fala o pensamento entre a lógica e o afeto. Aí diz assim: o pensamento do analisando nem sempre segue uma lógica racional. Às vezes, ele se manifesta de forma fragmentada, contraditória ou simbólica. Logo, se o consciente se apresenta de forma fragmentada, contraditória ou simbólica, isso quer dizer que, numa sessão, o paciente ele fala do cachorro, na outra ele fala dos pais e assim sucessivamente. Ou seja, nem sempre vai seguir uma lógica, mas tudo que o paciente falar, pode ter certeza, vai ter o mesmo sentido. São temáticas diferentes, porém com o mesmo sentido. Era como Jesus fazia. Jesus estava sempre falando do reino, porém ele utilizou várias temáticas. Ele contou várias parábolas para falar de um assunto só. Então, o paciente ele pode trazer várias temáticas, mas é o mesmo assunto. São vários sonhos, vários sintomas, vários atos falhos, dores, mas o assunto sempre será o mesmo. Então, não importa o que o paciente fale, é necessário o psicanalista estar atento a tudo que o paciente fale. O psicanalista é um instrumento de escuta e acolhimento. A linguagem, o pensamento são os caminhos por onde transmitem dores e desejos. Ao dominar a técnica de escuta, não devemos esquecer que é na relação humana que se dá a cura. Nós dominamos a técnica da escuta, porém é através da relação humana que a cura vem. Um exemplo muito interessante para mostrar que nós devemos ser humanos. Vamos dar aqui um exemplo clínico clássico. Um paciente chama o terapeuta de pai sem querer. Esse ato falho revela um conteúdo emocional mais profundo ligado à transferência. Então, se o terapeuta perceber que no processo de transferência o paciente está identificando ele como um pai, ou como um irmão, ou como mãe, isso é independente do sexo, tá? O paciente pode fazer uma transferência com uma psicanalista e identificá-la como pai. Ou possa ser que o paciente faça uma transferência com o analista ao ponto de identificá-lo como mãe. Isso é muito natural. Então, a partir do momento que o paciente tenha identificado o analista com um pai, com uma mãe ou com um irmão, o analista ele precisa ser humano e aproveitar essa transferência positiva, mas ele só vai conseguir aproveitar essa transferência positiva se ele realmente for outra alma analisando o paciente. Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado com uma linguagem. Lacan, na realidade, reformulou a teoria freudiana com base na linguística. Para ele, os sintomas são significantes, ou seja, carregam sentido múltiplos e inconscientes. Quando Lacan fala de significantes, ele está querendo dizer que uma palavra, ele está querendo dizer que ele não
atentava para o significado da palavra, e sim o significante da palavra, ou seja, a dor, os sintomas, uma dor de cabeça, atos falhos, têm um significante. Por exemplo, digamos que o paciente tenha um sonho com uma árvore cheia de fruto. Popularmente falando, qualquer pessoa iria dizer que o fruto dessa árvore é prosperidade. Mas um analista, ele não vai interpretar esse sonho atentando para o significado do fruto, e sim para o significante. Logo, ele vai procurar saber a despeito da árvore genealógica. Ele vai procurar saber o significante daquele fruto. Talvez a quantidade de frutos na árvore simbolize os traumas que ele sofreu. Talvez a quantidade de fruto na árvore tenha o significante da idade que ele tinha quando ele sofreu os traumas. Então o analista, ele deve atentar para o significante das dores, dos sintomas, dos cistes, dos sonhos. O silêncio também é uma linguagem. O silêncio, no momento certo, pode permitir que o analisando acesse camadas mais profundas de seu pensamento. Às vezes acontece do analista ficar incomodado com o silêncio do paciente. Se ele quer ficar em silêncio, deixe ele ficar em silêncio. Pode ter ocasião que o analisando não fale nada. Pode ter ocasião que o analisando vai querer só ser acolhido. Ou talvez o analisando ele entre na sessão só para chorar. Já aconteceram vários casos dos analisandos entrar na sessão e simplesmente dormir, porque em suas casas eles não têm paz. Então eles vão para as análises e lá encontram um ambiente favorável, um ambiente terapêutico, um ambiente confiável, um ambiente que ele pode ser ele mesmo. Uma escuta flutuante significa uma escuta sem julgamento e sem expectativa. Imagina, o analista, ele entra na sessão com expectativa que o paciente vai falar, porque ele aprendeu que para analisar o inconsciente, ele precisa que o paciente faça associação livre, mas ele acaba se esquecendo que o inconsciente ele é estruturado por uma linguagem, conforme Lacan falou e reformulou a teoria de Freud. Que linguagem é essa? É a linguagem dos sintomas, das dores, dos cistes, dos atos falhos, do esquecimento do nome de alguém. Quando o paciente deixa um copo cair no chão, tudo isso daí é o inconsciente se manifestando. Por isso, o analista precisa ter uma atenção flutuante, ou seja, livre de julgamento e livre de expectativa. O analista deve ser como um espelho limpo, que devolve o que recebe sem distorção. Ele apenas reflete a imagem, sem julgamento, sem dar um conselho, sem conduzir. Dominar a teoria e técnicas é necessário, mas só seremos bons analistas se, diante da dor humana, formos capazes de estar ali, como humanos. A fala pode curar, mas é o encontro que transforma. Quando uma alma encontra a outra e essa se relaciona, isso vai ser transformador para o paciente. Então, estejamos atentos a cada detalhe, a cada transferência. Lembrando que se o paciente fizer uma transferência negativa
Devemos aproveitar esse momento para entrarmos em contato com o inconsciente, mas tão logo devemos também informar ao paciente que nós somos analistas e não o pai ou a mãe, porque se o analista não informar isso, certamente esse paciente não retornará mais para as análises. Falando um pouco mais sobre a fala. A fala é um ato existencial. Ela nasce do corpo, da emoção, da memória, da experiência encarnada. A palavra, portanto, não é neutra. Ela carrega sentidos múltiplos de afetos e intenções. A linguagem no sentido analítico. Na clínica psicanalítica, cada fala do paciente é um ato expressivo, não é apenas um conteúdo. O analista escuta o corpo do discurso, o tom, os gestos, os silêncios, tudo isso fala. Agora, o analista, ele precisa ser ético, ou seja, ele não pode projetar as suas crenças ao discurso do paciente. Ele não pode ser simplista. Ele precisa ter cuidado com a interpretação, ou seja, ele precisa colher bastante material para depois interpretar o que o paciente está falando, porque o discurso do analisando está atravessando a sua história, seus afetos, sua vivência. Por isso que o analista precisa ser apenas um espelho, porque conforme o paciente ele vai atravessando a sua história, os seus afetos, suas vivências, ele está relembrando ali para que ele possa simplesmente elaborar todos os traumas que ele teve ao longo de sua vivência. Por isso que o analista é como um espelho ou como um gravador, que o paciente fala e depois escuta o que fala, sendo que na sessão analítica isso é automático. Enquanto o paciente está falando, ele está se ouvindo. Então, por isso que a cura vem através do falar e também vem através do acolhimento, do tocar do analista. O lado humano do analista. Ser apenas outra alma, o que isso implica? É óbvio que o analista não é um médico de alma, mas um testemunho ético do sofrimento do outro. Ou seja, ele tem conhecimento do sofrimento do outro. É alguém que reconhece que também é humano, que também possui um inconsciente. A gente até fala que o inconsciente do paciente entra em contato com o inconsciente do analista. Esse reconhecimento que ele é humano e tem conhecimento do sofrimento do ser humano, isso permite que o analista seja envolvido por uma empatia. Não é piedade, mas sim se colocar no lugar do paciente. É se fazer presente ali na análise. Olha, imagina um paciente fazendo uma transferência com o analista e o analista simplesmente não perceber essa transferência. O paciente identifica o analista como seu pai ou como sua mãe, sendo que o analista não consegue perceber isso. E aí, da mesma forma que o pai do paciente foi ausente na sua criação, se o analista não tiver cuidado, ele também será ausente na análise. Por isso que o analista precisa ter muito cuidado. A partir do momento que o analista percebe que
O paciente fez uma transferência. Transferência essa que o paciente identifique o analista com o seu pai, com a sua mãe. Ele precisa ter cuidado para que essa transferência positiva não se transforme numa transferência negativa. Porque o paciente está convidando o analista a reviver o seu passado. E é justamente nesse momento que o analista vai aceitar o papel, porque é justamente nesse momento que o inconsciente do analisando está se manifestando. E aí o analista vai mostrar o outro lado, o lado do afeto. Então, a posição do analista deve ser um não julgamento. O analista ele não deve aconselhar, ele não deve conduzir, porque o analista pode confundir. Quando acontece a transferência, que o paciente identifica o analista como pai, como irmão ou como mãe, o analista acha que ele deve conduzir, que ele deve julgar, que ele deve repreender, que ele deve aconselhar. Não. Essa não é a posição do analista. A posição do analista é como se ele fosse um espelho que apenas reflete e não impõe. O que isso quer dizer? Se o paciente falar assim, o que você acha que eu devo fazer? O analista, ele deve falar assim, o que você acha o que você deve fazer? Ou seja, o analista nunca deve atender à demanda do paciente. Sempre que o paciente fizer uma pergunta a ele, ele deve devolver essa pergunta ao paciente. O papel do psicanalista é ouvir com atenção, mas não é com qualquer atenção, é com atenção flutuante. Ele precisa prestar atenção em tudo que é dito, captar os sentidos profundos que escapam à consciência. É o paciente quem conduz o veículo, mas é o analista que faz algumas pontuações, mostra alguns detalhes que passou desapercebido diante do paciente. Repito aqui, a formação psicanalista exige um estudo técnico, ética, mas se o analista se esconder atrás da teoria, perde o vínculo humano. Ele não consegue se conectar com o inconsciente do paciente. O psicanalista precisa ter empatia, ele precisa ter uma escuta sensível. O analista ele não pode julgar o paciente, porque o ambiente terapêutico não é um lugar de julgamento. Então, a empatia, o não julgamento se torna uma ferramenta importante, tão com o conhecimento técnico. Logo que eu comecei o atendimento psicanalítico, eu era muito técnico. Por exemplo, eu normalmente não falava das escrituras com os pacientes. Eticamente, eu estava correto, mas a partir do momento que eu estava tratando de uma pessoa evangélica, eu poderia muito bem utilizar versículos de forma explícita. É bem verdade que o analista ele pode usar a Bíblia de forma implícita. Por exemplo, na minha análise, participei ao analista que eu estava muito chateado porque tinham falado mal de mim e eu fiquei muito chateado. Eu falando para o meu analista. E ele virou para mim e falou o seguinte: Ricardo, você, porventura, já falou mal de alguém? Uau, quando ele falou isso, a ficha caiu. E por esses dias, eu li um versículo em Eclesiastes, capítulo 7, verso 21 e o verso 22, que diz assim: não dê atenção a
todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, seu amigo, seu parente, seu irmão em Cristo. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. E eu lembrei exatamente o que o meu analista me perguntou. Ricardo, você nunca falou mal de alguém? Então ele usou a Bíblia sem citar a Bíblia. Então, nos nossos atendimentos, nós temos que ser realmente éticos, técnicos. Porém, ao longo dos atendimentos, o analista ele precisa ser humano. Tem uma paciente que eu estou atendendo ainda, e ela é cristã. E eu estava tendo muita dificuldade para aplicar as técnicas da psicanálise. E eu comecei a fazer oração com ela e também a ler a Bíblia com ela. E eu passei a ter mais facilidade, tendo em vista que atendimento psicanalítico não é aconselhamento pastoral. Eu sei separar muito bem isso, mas eu estou dizendo, se o analista não tiver sensibilidade para entender o que está acontecendo ali no ambiente terapêutico, ele não vai conseguir ter sucesso nos seus atendimentos. Então o analista, ele precisa experimentar, ele precisa ler bastante, conhecer todas as técnicas, todas as teorias, mas ele precisa ser sensível para entender o que o inconsciente está falando. Nós precisamos treinar a nossa escuta no dia a dia. Olha, normalmente, quando nós estamos em uma conversa, nós não conversamos de verdade. A pessoa chega falando de um problema que está passando e logo nós queremos falar dos problemas que nós também estamos passando. Ou seja, nós não nos interessamos pelo que as pessoas estão falando. Nós queremos falar dos problemas que nós estamos passando também. Uma conversa é quando eu escuto e emito uma opinião ou apenas escuto o que o outro tem a falar. Isso é uma conversa. E aí, depois que o outro terminar, depois que a gente discutir aquele assunto, aí sim eu vou introduzir um novo assunto. Uma conversa, nós conversamos sobre tudo. Então, a partir do momento que a nossa conversa não seja diversificada, isso é um sinal que nós estamos doentes. Sabe, aquelas pessoas que só sabem falar de um assunto, só falam da família, só falam do serviço, enfim. Se isso acontecer, é porque a pessoa está doente. Então nós treinamos a nossa escuta dessa forma, ouvindo o outro e dando continuidade no que o outro está falando. Se eu não conseguir dar continuidade no que o outro está falando, é porque eu estou doente, tanto como o outro. Então o psicanalista, ele treina a escuta no dia a dia, ouvindo os seus amigos, ouvindo as pessoas e procurar ter prazer no ouvir. Isso é treinar a escuta. Normalmente no atendimento com psicólogo, quem fala mais é o psicólogo. O paciente quase não fala nada. Já o psicanalista, ele não pode ser assim. Ele precisa ser todo ouvido e quando ele deve pontuar um detalhe ou outro que o paciente não tenha percebido. Então nós precisamos treinar a nossa escuta.
É isso aí, nós vamos ficar por aqui fazendo o resumão do que nós aprendemos hoje. Nós falamos sobre a parte técnica que todo psicanalista precisa conhecer. Falamos também sobre a parte teórica. Todo psicanalista precisa conhecer a parte teórica, afinal de contas, é um dos pilares da psicanálise. Enfim, o analista precisa dominar todas as técnicas, precisa conhecer muito de teoria, mas ele não pode deixar de ser uma alma. No ambiente terapêutico, ele precisa ser humano. Ele precisa ter empatia, ou seja, ele tem que se colocar no lugar do paciente. Não estamos falando de piedade, estamos falando de humanidade. Ele precisa ser humano para que ele possa compreender o paciente. Ele precisa estar atento a toda a estrutura da linguagem, a toda manifestação do inconsciente, através dos atos falhos, sonhos, etc. Mas ele também precisa ser humano para que ele possa, de fato, validar o paciente e, de fato, o inconsciente do paciente entrar em contato com o inconsciente do analista.